esse vídeo aqui eu vou dar continuidade ao assunto da OAB. Existe uma discussão que iniciou lá em meados de 2006. Uma discussão entre representantes da OAB de vários países do Mercosul. Essa representação, ela previa o seguinte, que advogados de países do... Deixa eu ver aqui. Do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile e Peru. Eles se organizaram e chegaram à seguinte conclusão, que os advogados desses países e de outros poderiam fazer um intercâmbio, onde advogados de outros países que representassem o Mercosul poderiam trocar o seguinte acordo. Esses países, um advogado registrado na classe poderia prestar consultoria e assessoria jurídica no Brasil e vice-versa. Países, por exemplo, do Paraguai, advogados, por exemplo, do Paraguai poderiam advogar prestando serviços na área de consultoria e assessoria no Brasil e, por sua vez, sem precisar validar seu diploma. Então, se um país, por exemplo, do Paraguai, quisesse prestar serviços no Brasil, eles poderiam, desde que no país que ele fosse representar, ele pudesse ter um advogado representante. Seria basicamente o seguinte, olha só que coisa impressionante que fizeram. No Paraguai, para você ser advogado, você não precisa fazer prova, prestar exame. Basta você ser formado na área e você pode já atuar. Não é exigido lá que você faça exame para ser advogado no Paraguai. O que impressiona é que no artigo 1º do Estatuto, ele diz que, no Estatuto da OAB do Brasil, ele diz que é a atividade privativa do advogado a consultoria e assessoria jurídica. Mas nesse intercâmbio, ele permite que, tendo um advogado representando no país aquele advogado que deseja prestar serviço ou consultoria jurídica, conforme ficou estipulado nesse acordo, então um advogado do Paraguai pode prestar consultoria e assessoria jurídica no Brasil, desde que ele esteja cadastrado lá no órgão de classe. Mas veja que contradição. Quem se forma no Brasil não pode prestar consultoria ou assessoria jurídica, mas o bacharel em Direito do Paraguai que desejar prestar consultoria e assessoria jurídica no Brasil, basta ele ir na Suprema Corte do Paraguai e consegue se cadastrar e exercer a profissão da advocacia lá. E aí ele se encaixando nesse que eles chamam de advocacia sem fronteira, ele permite essa possibilidade. Isso é algo imoral, porque como é que a gente que estuda em casa, que se forma aqui no país que a gente nasceu, a gente não pode, quem vem de fora pode? Isso soa muito estranho. Deixa eu ver qual é o nome. Então basicamente é o seguinte, diz assim, ó, o projeto que regulamenta a atuação dos advogados, chamado Atuação Transfronteira, que foi debatido e discutido há mais de 8 anos pelo Conselho dos Colégios e Ordem dos Advogados do Mercosul. Foram eles que, na calada
da noite, vamos dizer assim, conseguiram aprovar essa permissão. Tudo bem, os outros países eu não sei como funciona, mas após começar a pesquisar como funcionava a advocacia fora do Brasil, eu me deparei no Paraguai com essa situação. Aliás, o custo de direito no Paraguai ele é extremamente mais compensável do que no Brasil. Primeiro porque lá você paga em Guarani, em torno de... daria em torno de do equivalente a 600 reais. 600 reais é a mensalidade. É uma mensalidade do curso de direito no Paraguai. Isso seria mais ou menos o que você pagaria se você entrasse numa universidade ou numa faculdade e você optasse por fazer a transferência para outra instituição, e eles te dão, geralmente eles te dão um desconto de 50% sobre a mensalidade por meio da transferência. Isso por si só já gera uma fraude, porque eu poderia entrar num mês numa instituição e optar no outro mês por ingressar em outra e utilizar a transferência, e aqui no Brasil elas oferecem esse desconto de 50%. A maioria, pelo menos particularmente eu, só vim descobrir isso aí muito tarde. Descobri muito tarde, mas quem conhece dessas regras, quem sabe disso, pode se beneficiar. O país onde isso foi discutido foi em Montevidéu, capital do Uruguai. Dos países que fez parte dessa intervenção, desse intercâmbio da atuação da advocacia transfronteira. Então você vê, eles foram discutir uma coisa que interferia na atuação da advocacia no Brasil, lá no Uruguai. Isso não sai na imprensa, ninguém fala nada. Por quê? Porque se fizer isso, os bacharéis em direito, eles poderiam ter ciência e iriam questionar. Mas nem na internet você acha nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de protesto. O Ministério Público, eles não fazem nada quanto a isso. Simplesmente, eles na calada da noite discutem algo com essa complexidade e aprovam e trazem a regra para cá. Típico do jeitinho brasileiro, que não é só do brasileiro. Isso daí é algo que você encontra em todos os países do mundo. E quando você não acompanha seus direitos, você acaba sendo vítima dos espertalhões. E aí vai virando uma bola de neve, e quando você menos imagina, você se vê de mãos atadas, porque você não tem como discutir, porque a coisa já está criada. E se você vai questionar isso depois que já está regulamentado, dificilmente você ganha. Então fica aí mais essa dica dessa fraude que a OAB faz para quem deseja ser advogado, essa malícia que eles fazem com a comunidade dos bacharéis. Eu estou aqui pensando e realmente isso daí é uma tremenda de uma sacanagem que a OAB fez. A OAB, ela diz que defende a sociedade, diz que defende o Estado Democrático de Direito e a Constituição, mas ela defende só os interesses, só a parte que lhe traz benefício. O que ela puder fazer para interpretar a Constituição a seu favor, para privatizar a justiça, ela vai fazer. Estou aqui, vou finalizar esse vídeo dizendo que eu não confio na OAB. Ela tira o direito das pessoas, ela engana as pessoas
E enquanto você acreditar que a OAB ela é boazinha, que ela está defendendo sim a sociedade, tá nada. Ela está querendo privatizar a justiça, querendo escravizar a sociedade, a população, tentando fazer com que todos os direitos que são de livre e espontânea vontade do cidadão, ela privatize, para dizer, isso que você quer, tem que contratar advogado. Você tem que contratar advogado porque isso aí é competência privativa da advocacia, para que os serviços sejam privatizados completamente. Qualquer dia, até para você contratar um plano de saúde, você vai ter que contratar advogado para validar, senão você não vai conseguir não, entendeu? A OAB, ela é um órgão que ela não representa a sociedade. Definitivamente, quem estuda desde a Constituição dela até os dias atuais, você percebe isso. Ela não defende a sociedade. Ela defende sim a sociedade dos advogados, não a sociedade civil. Vou deixar o final desse vídeo com essa bela imagem de fundo. E não confie na OAB, porque se você estudar a fundo a OAB, você vai perceber que ela é um sindicato que deve acabar como acabaram com o sindicato dos trabalhadores. A obrigatoriedade do fundo partidário, onde o trabalhador tinha que trabalhar um dia para eles, e onde eles não representavam nenhum trabalhador. E felizmente o legislador ele percebeu isso e acabou com essa farra desses sindicatos que dizem, entre aspas, representar a sociedade.